A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso bom e maravilhoso Deus. O vídeo de hoje, uma senhora, uma mulher de fé, enfermeira, ela conta um grande testemunho de fé. Deus cobrou dela algo muito forte relacionado ao cabelo. Eu gostaria que você, para entender melhor, ficasse até o final desse vídeo. Ela conta com detalhes algo relacionado ao cabelo dela. Não se esqueça, se você é novo e se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like e comente. Falando um pouquinho de um testemunho pessoal, né, de uma experiência que eu tive com Deus. Aliás, eu quero, a partir de hoje, falar várias coisas com vocês a respeito da minha espiritualidade. E uma delas é a experiência do meu cabelo. Eu fiz alguns vídeos anteriores sobre transição capilar e tal, como eu cuido do meu cabelo, mas hoje eu quero falar a respeito de um testemunho mesmo de como Deus tem trabalhado na minha vida. Bom, além de enfermeira, como vocês todos sabem, eu também sou evangélica há mais de 35 anos. E numa certa passagem da minha vida, nessa caminhada com Jesus, o Senhor me cobrou a questão da minha santificação no meu cabelo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de pintar cabelo, cortar cabelo, de fazer escova, pranchar cabelo, gostava de mudar de cor, né? Eu enjoava da cor, então era chocolate, era preto, era caju, então sempre estava mudando de cor. E usava tudo. Era uma pessoa assídua no salão, todo final de semana. Mas uma certa vez eu fui na casa de uma amiga minha e tinha um pastor de fora lá e ela falou assim: Alane, vamos morar? Vamos morar. A ação nunca é demais, né, irmão? Aí, terminando a oração, o pastor falou assim: olha, Deus manda te falar que é para você não cortar o seu cabelo mais. Eu falei: eita, pensei comigo, isso não é para mim, porque eu venho de uma igreja que não prega sobre isso. Eu venho de uma igreja que o pastor nunca pregou sobre corte de cabelo, que não podia, que era pecado. Eu sempre li que está escrito na Bíblia, sim, que é vergonhoso para a mulher não ter o cabelo comprido. É vergonhoso que ela não deve tosquiar, cortar o cabelo. Aí alguns pregadores, alguns teólogos falam que isso é costumes, né? Usos e costumes, mas não é. Ok? Não é. Porque eles falam que isso é uso de costume da igreja, da época, por causa da deusa Diana, que muitas sacerdotisas usavam o cabelo tosquiado, né, até mesmo careca, por causa da adoração à deusa Diana. Num outro vídeo eu vou contar isso para vocês, porque eu também sou teóloga e eu sei disso. Mas não é isso que eu quero falar aqui hoje. Então, esse pastor veio falar isso comigo, eu não aceitei, claro. Passou-se mais alguns anos, essa mesma irmã me pediu para a gente ir no encontro de vaso. Eu falei: olha, encontro de vaso, tudo bem, vamos lá. Fizemos uma roda, tinha pastores, tinha missionários lá. E fizemos uma oração e tal. E essa irmã, tinha uma irmã lá que era da doutrina, não me lembro mais qual igreja que ela era. E essa irmã virou para mim, apontou o dedo para mim, do nada, no meio de tantos irmãos, né? Um monte de gente tinha que apontar o dedo para mim. E falou comigo assim: olha, irmã, Deus manda te falar que é para você largar a tua vaidade, que enquanto você ficar vaidosa, Deus não vai trabalhar na tua vida sentimental. Pensa numa pessoa que estava com 30 anos, né? Você acha que ia ouvir? Não, claro que não ouvi. Passou-se mais uns 10, 15 anos, eu comecei a frequentar uma igreja de doutrina. Não me fala por quê, porque eu também não sei. Mas comecei a frequentar e gostei. Não me tornei membro ainda, mas continuo nessa igreja. Mas, assim, frequentei, passei uns anos sem ir, depois voltei de novo, aquela coisa, foi uma coisa constante. Mas então, beleza. Então, é que aconteceu.
E eu comecei a orar a Deus e comecei a falar com Deus assim, Deus, eu quero que o Senhor me santifique mais, eu quero que o Senhor me fale o que o Senhor está requerendo de mim mais, para que o Senhor me use na sua obra. E toda vez que eu pintava o cabelo, amigos, eu senti uma dor de cabeça aqui assim, ó, uma dor de cabeça, que eu tomava remédio e não parava. E aquilo me incomodava. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui numa igreja, aí fui nessa minha igreja, né? A irmã falou assim, ó, tem uma irmã aqui que ela sente uma dor de cabeça. Ela ainda fez assim, ó. Bem aqui assim, o Senhor manda te falar que Ele está te curando. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E eu continuei orando no mesmo propósito. Senhor, me fala o que o Senhor quer de mim, né? Onde eu estou errando. Orava assim. Então o Senhor pegou e começou a me dar sonhos. E um desses sonhos, toda vez que eu pintava o cabelo, eu sonhava que eu estava nua. Pensa, uma pessoa toda nua andando na rua. E eu tentava me cobrir, mas eu não tinha roupa. E as pessoas me viam nua. E eu ficava assim, meu Deus, o nua, quer dizer que eu estava assim, com a minha vida espiritual, né? Sem cobertura nenhuma espiritual. Estava fraca espiritualmente. Ou então, eu sonhava que eu estava orando, mas a minha voz não saía. Não saía. Eu estava orando, mas eu não conseguia a voz sair. E outras vezes Deus me dava sonho que eu estava de short, de blusa de alcinha, de blusa curta, parecendo a barriga, coisa que eu não tenho no meu guarda-roupa. Eu não tenho esse tipo de peça no meu guarda-roupa. Eu falei, meu Deus, e agora? E passaram-se muitos anos, irmãos, nessa situação. Muitos anos. Aí Deus começou a me incomodar. Já não usava mais ninguém para falar. Ele me incomodou. Aí, quando foi em 2018, olha para você ver. Como eu fui rebelde. Deus, pela misericórdia dele, não me consumiu. 2018, Deus começou a me incomodar mais. E começou a falar para mim, eu não quero que você pinta o cabelo. Eu não quero que você corte o seu cabelo. E aí eu falei assim, não, Deus, então tá. Eu vou começar. E aquilo começou a me incomodar tanto que eu comecei a deixar. Então foi um período de 2018 para cá que eu comecei a deixar mesmo ele ficar branco. Não corto, não pinto, não faço escova, não passo prancha. O máximo que eu faço é uma touca de vez em quando. O resto fica assim, do jeito que vocês estão vendo aqui. E nisso eu tive mais autoridade para orar. Deus me deu mais autoridade para orar. E eu não tive mais aqueles sonhos perturbadores à noite. Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus, quando Ele requer algo de nós, Ele fala conosco. Ele muda a gente. Pode demorar anos, como foi no meu caso, por causa da minha rebeldia. Já até pedi perdão a Deus sobre isso, tá, irmãos? Mas eu era muito rebelde, porque eu era extremamente vaidosa. Muito vaidosa. Pensa numa pessoa que era praticamente uma árvore de Natal ambulante, era eu. E o Senhor me fala assim, para não pintar, para não cortar o cabelo. Então o cabelo hoje tá enorme, ó. Enorme. Ó. Mas é isso aqui que Deus quer de mim. Então até aqui, ó, ele tá branco. O resto tá a cor que ele era, ó. E vai ficar. Você acha que eu não recebo crítica? Recebo. Ó, eu não tô nem aí, você sabe por quê? Porque importa agradar a Deus do que aos homens. O homem não tem céu e nem inferno para me dar, mas o meu Deus, ele leva a minha alma e meu corpo para o inferno, para queimar eternamente. Então eu resolvi, depois de muitos anos de rebeldia, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ficar fora do céu. Eu não estou aqui pregando doutrina, estou pregando o que Deus falou comigo, do que Ele vem tratando comigo. Eu vou fazer outros vídeos a respeito de outras coisas que Deus me libertou. Mas é um processo, irmãos, que você tem que querer isso, você tem que buscar isso, você tem que orar sobre isso. Uma coisa que eu posso falar para vocês, que essa vaidade, esse amor às coisas do mundo não agrada a Deus. E
não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, a Bíblia fala o seguinte: aquele que ama as coisas do mundo são inimigos de Deus. Então eu era inimiga de Deus. Então muitas coisas, muitas bênçãos que talvez Deus poderia ter me entregado, ficaram retidas por causa da minha desobediência, por causa da minha rebeldia. Bom, vou parar por aqui. Era o que eu queria falar para vocês. Vou fazer um outro vídeo a respeito das roupas que Deus tirou de mim, de outras coisas que Deus também requereu de mim e ainda requer. Mas é um processo, irmãos, de santidade. É um processo de renúncia, né? Jesus fala assim que aquele que não toma a tua cruz e não renunciar a si mesmo, não pode seguir a ele. Eu sei que eu vou receber muitas críticas aqui nesse vídeo a respeito disso, que isso não existe, que isso é doutrina, usos e costumes, mas não é. Vocês estão ouvindo alguém que teve lá do outro lado na vaidade. Que alguém que andou na vaidade, mas é muito. Entendeu? E hoje renunciou isso, porque Deus requereu isso de mim. Então, se você está aí na vaidade, se você está aí, corta seu cabelo, pinta seu cabelo, ora, dobra o seu joelho, porque o Senhor vai falar com você. Ele vai dizer para você o que Ele quer e o que Ele não quer. Abra o teu coração para ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai colocar você do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Porque eu andei por mais de 30 anos do jeito que eu queria. Do jeito que eu achava que estava tudo bom. Mas as minhas bênçãos ficaram retidas. E paguei um alto preço pela minha rebeldia. Então eu não quero que vocês passem por isso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Abrindo os olhos das irmãs. Que bate no peito e fala assim: ah, não tem nada a ver. Irmãos, tem. Se você quer entrar no céu, você vai ter que largar essa vaidade sua. Porque as coisas do mundo não vão entrar no céu. Então você que pinta teu cabelo, você que corta teu cabelo, faz penteados, cortes diferentes, ore a Deus. Pergunte ao Espírito Santo se você está agradando ao Senhor. Porque Deus não é Deus que minta. Ele quer que nós nos santifiquemos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês. Demorou comigo porque eu era rebelde. Mas se eu não tivesse tão rebelde, eu não teria que pagar tanto preço como eu paguei. Meus amados irmãos aqui do canal, Deus é maravilhoso. E esse testemunho aí é muito forte. É um dos mais fortes que eu já assisti. É um dos mais fortes que eu já ouvi relacionado a cabelo, né? Aqui no canal. E você pôde acompanhar também conosco até agora o que ela falou. É bom ela mesmo contando, certo? Você percebeu que Deus proibiu, Deus exigiu que ela deixasse de cortar o cabelo e de pintar o cabelo. E nessa série de vídeos sobre cabelo pintado, cabelo curtinho, como se fosse assim de um homem, de mulheres crentes, muitos comentários aqui abaixo, né, nos vídeos, eu até compreendo um pouco assim das pessoas, mulheres comentando, dizendo assim: ah, isso não tem muita importância para Deus. Deus está preocupado, por exemplo, com a fome, digamos, a fome dos africanos, a doença no mundo, e daí a guerra, e, enfim, os conflitos e por aí vai. Esse tipo de problema, nem problema é, não interfere na comunhão da pessoa com Deus, não interfere, enfim, entre tudo normal. E aí são vários comentários falando sobre isso. Tem até pessoas falando assim, mulheres, né? E os seus óculos? Deve ser pecado também usar ele, não? Então assim, são muitos comentários. Mas eu sempre tenho dito, e nesse vídeo aqui eu repito a falar, Deus tem algo diferente com certas pessoas. Deus trata diferente, tá?
com pessoas que ele quer tratar diferentemente com outras. Cada caso é um caso. Não sou eu que estou dizendo. Eu coloco aqui vídeos de pessoas e eu começo a reagi-los, certo? Então as pessoas que estão falando. E aí você pode até perguntar a essas pessoas se é verdade tudo isso ou não, né? Não a mim exatamente. Mas eu acredito que Deus fala. Eu acredito que Deus, ele quer conserto. Ele chamou cada um de nós para a santificação. Eu acredito, repito, que aquilo que Deus faz, o homem não pode se meter no meio. Se Deus te deu esse cabelo, cuide dele, tá? E aí muitos comentários aqui abaixo do tipo, e quando a mulher ela é afro, né? A mulher afro, né? Da cor escurinha, o cabelo geralmente é um pouco mais curto, ou melhor, não é curto. O cabelo é um pouco curto, não cresce muito, né? O que fazer? Aí já é uma condição. A pessoa não tem como se sentir culpada porque o cabelo está curtinho, não cresce. Tem pessoas, mulheres, que o cabelo realmente não cresce. Ao contrário, fica caindo, né? Então a pessoa tem que se considerar uma bênção de Deus, não a maldição porque o cabelo está curto. Porque aí é questão genética. É igual uma pessoa que sofre com CA, e aí, infelizmente, os médicos sugerem que ele, por exemplo, a mulher raspe a cabeça, fica sem cabelo. E aí cabelo curto ou sem cabelo não é pecado, porque é uma condição. Estamos falando aqui, estamos nos referindo à vaidade. A pessoa não tem CA, a pessoa não é mulher afro, tem um cabelão, não tem nenhum tipo de problema, mas vai, corta bem baixinho, parece um homem. São esses tipos de comentários que nós estamos aqui colocando através de vídeos. Mulheres que estavam insatisfeitas com o cabelo longo, só por isso. E por vaidade, entenda, é por vaidade, por querer só ficar mudando, vaidade, sem nenhuma necessidade, entendeu agora? Tipo assim, pra que mexer? Porque eu quero mexer, porque eu sou vaidosa. Aí vai lá, corta bem baixinho. É nessa situação que Deus se levanta para falar com as servas do Senhor. Tá entendendo? Então a pessoa tem um cabelo preto ou cabelo loiro, de repente, a cada 3 meses, por exemplo, 2 meses, essa mulher pinta de azul, de amarelo. Parece algo, como bem aqui alguém comentou nos vídeos anteriores, sem muita importância, né? Tipo assim, Deus não tá nem aí para isso. Isso é só um detalhe. Mas se eu te falar uma coisa, que Deus é detalhista. Amigos do canal, amados do canal, o próprio Jesus, ele é um Deus, ele é o Deus de detalhe. O Espírito Santo, ele é detalhista. Entenda isso, meus amados. As pessoas estão caindo por causa de quê? De pequenos problemas. Muita gente está fracassando na vida por causa de pequenas gotículas de probleminhas. Não são os grandes problemas que faz com que uma pessoa fracasse na vida. São os pequenos probleminhas que vão crescendo e de repente a pessoa está totalmente perdida. Então, que você possa, na verdade, pensar sobre o que foi dito nesse vídeo através do testemunho, da experiência de vida desta senhora aí, que mesmo enquanto é enfermeira, ela é serva de Deus. Esse vídeo aí foi gravado, né, por ela já há mais de 2 anos atrás. Eu encontrei aqui e coloquei no canal para você pensar bem direitinho que nem sempre o que Deus tem para você tem para outra pessoa. O que Deus tem para ela, tem para você, mas geralmente Deus, ele fala. E se Deus fala, tá falado, tá? Espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui abaixo.
e você pode se inscrever no canal, tá certo? Eu sou pregador do Evangelho, ministro da Palavra de Deus. É um prazer contar com a sua audiência. E se o meu Deus, o nosso Senhor Jesus, me permitir, eu volto em breve com mais um vídeo impactante, testemunho forte, experiências espirituais, palavras proféticas aqui no canal.